A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Jornal das 8, uma edição do Luís Soares, e começamos, Luís, com o primeiro-ministro israelita que diz que Donald Trump vê a hipótese de um acordo com o Irão. Os dois falaram hoje ao telefone. A revelação é feita num vídeo divulgado pelo gabinete de Benjamin Netanyahu. O primeiro-ministro israelita diz que o presidente norte-americano vê a possibilidade de se aproveitar as conquistas dos militares israelitas e norte-americanos para alcançar os objetivos da guerra num acordo. Um acordo que, diz Netanyahu, vai preservar os interesses vitais dos dois países. Ora, Netanyahu acrescenta, no entanto, que Israel vai continuar a defender-se e a atingir o Irão e o Líbano. E, entretanto, Luís, mais de 2.500 soldados de 13 países da NATO, incluindo Portugal, participam desde hoje e até dia 3 de abril em manobras navais na Roménia. É, de resto, o maior treino deste ano na região do Mar Negro. As manobras vão incluir cenários complexos, adaptados aos atuais desafios de segurança. É o que adianta o Ministério da Defesa da Roménia num comunicado citado pela agência de notícias EFE. O objetivo é reforçar a cooperação entre os aliados para garantir a segurança na região do Mar Negro e no flanco oriental da NATO. Desde o início da invasão russa da Ucrânia, há 4 anos, a Roménia registrou vários casos de incursões de drones no espaço aéreo. E, Luís, Portugal juntou-se ao grupo de 30 países dispostos a ajudar na reabertura do Estreito de Hormuz. É o que adianta o Ministério Português dos Negócios Estrangeiros. Portugal é agora um dos países que subscreve esse texto, em que afirma que está pronto para contribuir nos esforços para reabrir a passagem que está bloqueada pelo Irão desde o início da guerra. Este comunicado tinha sido publicado originalmente por 6 países. Agora, Portugal junta-se a um lote alargado de nações que subscrevem o texto, em que se defende que a segurança marítima e a liberdade de navegação beneficiam todos os países. Neste artigo que Portugal agora subscreve, pede-se ainda ao Irão para parar com todos os ataques e tentativas de bloquear o Estreito de Hormuz, uma peça-chave no comércio do petróleo. O Irão fechou a passagem pouco depois do início da guerra, ao mesmo tempo que deu início a uma série de ataques contra os Estados Unidos e Israel, como resposta pelo início da guerra, devido às operações militares norte-americanas e israelitas. E a marcar a atualidade nacional, Luís, saiu em liberdade o homem de 39 anos que foi detido pela PSP por ser suspeito de tentar atacar os participantes da Marcha pela Vida. O homem tinha sido detido no sábado, conheceu hoje as medidas de coação, ao que apurou o Observador. Ele vai ficar em liberdade, mas sujeito a apresentações diárias e proibido de frequentar o local da prática dos factos. Em causa o incidente que aconteceu no final da Marcha pela Vida, no sábado. O homem atirou sobre os participantes um objeto incendiário, descrito como um coquetel Molotov, que não se incendiou, mas que derramou líquido inflamável sobre várias pessoas, incluindo idosos, crianças e bebés. O PSD já pediu a audição urgente no Parlamento do Ministro da Administração Interna. CDS e Iniciativa Liberal já condenaram este incidente. E seguimos nesta edição das 8 com a antiga eurodeputada socialista Ana Gomes, que acusa, Luís, o PSD de negociar com o Chega, os juízes, para o Tribunal Constitucional, e reitera que o Partido Socialista está apenas a fazer valer um entendimento que existe há décadas. Foi ouvida no explicador da Tarde Política. Ana Gomes sublinha que o acordo tem de ser feito entre os dois partidos fundamentais da democracia. Nesta entrevista, Ana Gomes lembra que já houve cedências do PSD para o CDS e do PS para os partidos que integravam Geringonça, mas que sempre se manteve o equilíbrio. Ana Gomes acusa também o Chega de não defender os princípios da Constituição e acusa Luís Montenegro de incoerência quanto ao não é não. Já sobre uma eventual intervenção do Presidente da República, Ana Gomes diz que, a acontecer, António José Seguro deve atuar de forma discreta, diz que é no Parlamento que o impasse tem que ser resolvido, mas não tem dúvidas de que António José Seguro está preocupado com aquilo que se passa. Eu, de tudo o que o António José Seguro disse na campanha eleitoral e de tudo o que eu conheço dele, tenho a certeza que ele está obviamente preocupado em que o Tribunal Constitucional, que é uma peça tão essencial do nosso equilíbrio democrático, funcione como tem funcionado, sendo garante dos princípios e valores e do normativo
que consta da Constituição da República. Caso intervenha, António José Seguro deve ser discreto, acredita Ana Gomes, entrevistada no Explicador da Tarde Política. E já sobre a visita do secretário-geral do PS à Venezuela, Ana Gomes elogia a atitude de José Luís Carneiro. Diz que foi um esforço necessário para chamar a atenção para os portugueses presos no país, apela a uma intervenção do governo e lamenta que muitas vezes os canais diplomáticos não sejam suficientes. Não me parece que José Luís Carneiro tenha atuado mal, acho que teve até sentido de iniciativa. Isso não é para pôr em causa os esforços que o governo tenha feito, designadamente ao nível diplomático, é, pelo contrário, para lhes dar mais força, e essa força podia ter sido dada por um grupo de eurodeputados ou um ou vários que lá fossem exatamente com o propósito de chamar a atenção para a premência de libertar os portugueses. Ana Gomes, a responder também às críticas do eurodeputado do PSD, Sebastião Bugalho, acusa a José Luís Carneiro de visitar e enaltecer um parlamento cuja eleição não foi reconhecida internacionalmente. E, Luís, já foram concedidos cerca de 600 milhões de euros em moratórias às famílias e empresas afetadas pelas tempestades no final de janeiro. O número foi avançado pelo Governador do Banco de Portugal. Ainda assim, Álvaro Santos Pereira salvaguarda que se trata ainda de dados preliminares. Estamos a falar de contratos para empresas, de moratórias, cerca de 2.580 que nós temos já registados, que equivale a cerca de 398,5 milhões de euros. E para as pessoas, portanto, para as famílias, estamos a falar em moratórias que, número de moratórias já pedidas são 2.084, correspondente a 206,3 milhões de euros. Portanto, estamos a falar, no fundo, a nível de moratórias, o que já se pediu e que os bancos já concederam, estamos a falar cerca de 4.600 contratos, um pouco mais, e cerca de 600 milhões de euros. Álvaro Santos Pereira, no encerramento de uma conferência em Leiria, o Governador do Banco de Portugal insistiu também que o país deve aprender com o passado e adotar uma atitude preventiva e não reativa. Tempo ainda para falar de desporto e ouvir o avançado Ricardo Horta, que diz, Luís, que o jogo de preparação frente ao México vai ser positivo para a seleção das esquinas, se ambientar às condições climatéricas do país. Este é o primeiro de 2 jogos de preparação para o Mundial. Na conferência de imprensa, ainda na cidade do futebol, o avançado Ricardo Horta diz que espera um bom jogo e realça a qualidade da seleção nacional. A expectativa é de fazer um bom jogo, de nos vermos como estamos nas condições climatéricas do México, e vai ser para isso, para ver como a equipa reage. Somos uma das melhores seleções do mundo, mas dentro do campo é que se mostra isso. Claro que temos grandes individualidades e não guardo mágoa de não ser chamado, porque sei que há muita qualidade. Sei que o selecionador deve ter muitas dores de cabeça quando faz uma convocatória. Ricardo Horta, dizendo que ainda hoje Roberto Martínez começou a trabalhar com os 26 convocados. O guarda-redes Ricardo Velho substitui Diogo Costa, que está de fora da convocatória por motivos médicos. 7 minutos para lá das 8, tempo ainda nesta edição. Luís Soares, para outra informação que importa destacar. O grupo IAG, dono da British Airways e da Iberia, mantém até início de abril a possibilidade de apresentar uma proposta no processo de privatização da TAP. Na sexta-feira, a Bloomberg avançou que o grupo estaria inclinado a não avançar com uma oferta, mas agora o grupo diz que não confirma qualquer decisão final sobre a participação no processo. A estação de comboios de Bruxelas-Midi, na capital belga, foi evacuada esta tarde e o tráfego ferroviário suspenso depois da descoberta de 3 pacotes suspeitos no interior de 2 comboios. Após uma avaliação, a polícia considerou que os pacotes não eram, ou melhor, que os pacotes eram inofensivos. O metro e os autocarros também sofreram perturbações nesta estação de comboios belga. Ponto final nesta edição das 8 com o jornalista Luís Soares. A informação está de regresso às 8h30, também com o Luís. Um abraço, Luís. Até já. Até amanhã.